Bom dia, turma. Continuando aí o nosso bimestre H20, estamos agora no Império, o Império Brasileiro. O Império Brasileiro ele é dividido em 3 partes: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Nesse capítulo vamos falar aí do primeiro reinado. Primeiro reinado, aonde Dom Pedro I é o imperador do Brasil. Esse período vai aí da proclamação da independência em 1822 até a sua abdicação em 1831, né? Mas o império em si, todo essas partes que eu acabei de falar, ele vai aí de 1822 à proclamação da República em 1889. Mas vamos focar no primeiro reinado, de 22 a 31, né? Então, após a proclamação da independência, o país está agora independente e precisa aí formular sua lei, visto que na colônia a lei era a lei de Portugal. Então, a maior lei do país é a Constituição, né? Então, houve aí a reunião para a primeira Assembleia Constituinte, com o objetivo aí de formular leis, a primeira lei, ou a lei máxima do país. Mas essa lei aí tinha o objetivo, né, que atendesse aos interesses da aristocracia agrária, visto que o Brasil sai de uma dependência colonial com Portugal, agora é independente, mas continua com os mesmos moldes agroexportador, com a elite dominadora aí de grandes quantidade de terra, que também faz parte da política. Só que na política a gente tem internamente alguns atritos, né? Como a gente viu no capítulo passado, partidos diferentes, ideias diferentes, né? Então, alguns membros eram liberais, autênticos, e a grande maioria achava-se de uma outra forma ligada aí à aristocracia agrária. Mas como foi esse primeiro momento dessa formulação da lei, né? Era um projeto de constituição. Tinha características liberais, baseadas em alguns princípios do iluminismo e das leis inglesas, o que aqui se traduz em liberdade comercial e política também. Dessa forma, os radicais e os democratas ficaram aí marginalizados com a Assembleia Constituinte. Então, o projeto da Constituição era votar quem possuía uma renda equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Então, por essa razão, essa Constituição, né, ficou conhecida aí como a Constituição da Mandioca. Somente proprietários de terra poderiam participar da política, só poderiam participar do voto. Então, José Bonifácio, né, que era o ministro do Império, ele tentava aí manter um equilíbrio conservador de um lado e, do outro lado, um equilíbrio aí liberal radical, né? Ele que tentava amenizar isso tudo aí nesse momento de tensão, né? Como seria essa Constituição? Uma Constituição mais liberal, uma Constituição mais conservadora? Então, ele está nesse meio termo aí. Então, na outra página, a página 28, a gente tem, depois de vários atritos aí, né? José Bonifácio ele foi obrigado a demitir-se em julho de 23, passando aí a oposição de Dom Pedro. E o que Dom Pedro vai fazer, né? Esses conflitos internos da Assembleia, cada dia crescia a cada dia. Então, finalmente, no final aí, novembro de 23, Dom Pedro irá dissolver a Assembleia, quer dizer, todas aquelas leis, aquelas discussões que estavam, que os deputados, né, estavam aí tentando fazer para ser a primeira lei do Brasil, foi por água abaixo, né? Dom Pedro não aceitava aquele tipo de lei. Então, ele dissolveu a Assembleia, já que ele era o imperador.
No ano seguinte, impôs uma nova Constituição com tendências absolutistas. Isso acontece porque a primeira Constituição, chamada aí Constituição da Mandioca, tinha alguns itens liberais e isso ele não aceitava por ser aí um imperador. Então ele vai aí outorgar a Constituição. A gente diz que a Carta Constituinte de hoje, né, ela foi promulgada. Então, promulgar é votar, é discutir, é colocar leis de acordo com a discussão dos deputados. Agora, outorgar é impor. Então, Dom Pedro ele vai impor uma lei brasileira com um governo bastante autoritário, né? E isso vai ser aí a chamada Constituição de 1824, que é a primeira da história do Brasil, marcada aí, né, pela herança do colonialismo, autoritarismo do imperador, reprimindo as tendências liberais. Ela foi feita a partir de um conselho de Estado. Dom Pedro chamou aí uma média de 10 pessoas e fizeram aí com a nossa primeira Constituição. Então, o Estado, né, o país, nasce com uma lei, com uma Constituição que preserva as antigas estruturas coloniais, como eu estava falando lá no início, né? Antes era colônia, um país agroexportador, com a elite agrária, e agora não é nenhuma coisa diferente, né? Esses interesses dessa elite está aí preservado na Constituição. Então, a gente tem um grupo que está insatisfeito com isso tudo, né? São aquele grupo que tem aí uma tendência liberal. Mas existe o outro lado, né? Os conservadores, né? Que são pessoas identificadas aí com as antigas estruturas coloniais. Os liberais querem alguma liberdade na hora de governar, o que não aconteceu. Então, a carta significou uma vitória do imperador sobre os adeptos de uma ruptura mais radical, né? Que foi oficializada aí no dia 25 de março de 1824. Então, a gente chama isso da Constituição de 1824. E o que ela tem de importante, que eu coloquei aqui várias setinhas, né? O poder moderador. Nunca, em nenhum momento da história, houve esse poder, né, em alguma Constituição. E aqui há, né, que dá exclusividade do imperador. O poder moderador tinha a função teórica de medir eventuais conflitos entre o executivo e legislativo. Na prática, dava poderes absolutos a Dom Pedro. Então aqui a gente vê aí essa divisão de poderes, né? Há aí os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e o poder moderador, que é o próprio imperador. Ele tem o poder de influenciar os outros 3. Isso é um item aí da Constituição de 1824. Outro item também é a religião. A religião oficial do Brasil é a religião católica. A eleição, maiores de 21 anos, que tem uma renda descrita na Constituição. Outro item também é o voto aberto. O voto aberto é você falar o nome do seu candidato, né? Isso vai ser aí um item importante lá na frente da nossa história. Então, a gente tem alguns itens dessa Constituição nesse momento que irá beneficiar, aí, como a gente já falou, uma elite, né? A elite que está no poder. Continuando a nossa apostila aqui, ó, o Estado quase absolutista de Dom Pedro I foi apoiado pela Inglaterra. Então, a Inglaterra achava aí que essa manutenção da estrutura colonial centralizada aí no imperador, né, garantia aí a unidade de um mercado dos produtos industrializados, né, da Inglaterra. É isso que a Inglaterra quer. Então, a Constituição e o crescente aumento do autoritarismo de Dom Pedro provocaram aí algumas revoltas, que a gente vai conhecer nesse capítulo, que são 2. A primeira aí é a Confederação do Equador e a segunda é a Guerra da Cisplatina. Então, o que foi aí a Confederação do Equador?
nada a ver com o país Equador, né? Havia aí as câmaras de Recife e de Olinda se recusavam a aceitar a carta, quer dizer, a Constituição. Repudia aí o golpe de força de D. Pedro contra a Assembleia, aquele fechamento, né, da Assembleia. Não é a favor do autoritarismo de D. Pedro, que era combatido aí por representantes de diferentes facções da sociedade. Então, a Confederação do Equador foi uma revolta que acontece no Nordeste, aonde eles se separam do Brasil. E com isso, eles fundam aí um novo país, que a gente pode dizer, né? Onde aqui, nessa página aqui, a gente tem a bandeira. A bandeira aí deste novo país que está surgindo aí com a Confederação do Equador. Aqui, ó, bandeira da Confederação do Equador. Então, como acontece essa revolta, né? A gente tem uma economia em crise, que acentuou aí as tensões políticas. Paz de Andrade, que é um dos manifestantes aí, lançou um manifesto a algumas províncias do Nordeste para que se formasse a Confederação do Equador. Então, perceba que não foi só Recife, acontece aí a adesão de outras províncias. Então, o crescente aumento de indivíduos negros no movimento atemorizava a aristocracia liberal que participava desse movimento, né? E provocou uma divisão no meio do movimento, o que foi ruim, né? Para a certeza ou para a vitória deles. Então, a gente pode resumir ali que a Confederação do Equador foi um movimento republicano, federativo e anti-lusitano. Né? Nomeação de governador indesejado para a província de Pernambuco foi o que provocou aí, ou incentivou, né? E prolongamento da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana lá no momento aqui estava a família real aqui de 1817, pode dizer aí que essa confederação foi um prolongamento disso. Tanto que a gente tem participantes das duas, né? Frei Caneca é um exemplo disso. Ele foi participante da Revolução Pernambucana e também está aqui participando. São essas províncias aqui que estão em rosa no mapa. Então, por um momento, eles se separaram do Brasil, criando aí uma república. Imagina se desse certo. Claro que foi repreendido, né? Não deu certo. Mas se desse certo, essas províncias seriam um país chamado Confederação do Equador, né? Então, Brasil, a gente pode imaginar que teria essa geografia se a confederação dessas províncias aqui desse certo, né? Então, aqui, provável país que surgiria com a Confederação do Equador, com províncias que aderiram e outras que deram apoio de forma velada, né? O território de Pernambuco era o maior da época. O mapa do resto do Brasil obedece à configuração atual. Então, o Brasil poderia ter esta configuração e a Confederação do Equador ser um outro país. Mas D. Pedro I, ele não aceita a fragmentação territorial. Então, ele vai com tudo aí para combater essa revolta, né? Mas como que acontece isso, né? Então, houve aí uma ajuda financeira dos ingleses. Olha a Inglaterra aí novamente, né? Só para relembrar, o Brasil pegou dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar aí a indenização de reconhecimento perante Portugal. Agora pega mais dinheiro emprestado para combater a Confederação do Equador, né? Então, a repressão imperial foi implacável. Muitos dos líderes foram executados, inclusive Frei Caneca, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Os grupos ligados ao imperador não admitiam a fragmentação política da antiga colônia. E por isso que foi bem reprimida este movimento, né? E na imagem aqui, a gente tem Frei Caneca. Frei Caneca aí sendo executado. Então, a América Latina ela foi fragmentada, visto que era colônia espanhola. Mas aqui no Brasil, D. Pedro e
os brasileiros que estavam aí no poder junto com ele não admitia isso, não admitia essa fragmentação política, né? Então, a política externa de Dom Pedro era o seguinte, né? Que a gente tem os Estados Unidos, que reconheceu rapidamente a independência, né? Com o estabelecimento ainda de um tratado comercial entre os dois países, né? Na América Latina, houve aí repúblicas recém-independentes, né? Reconhecem essa independência, mas com ressalva e desconfiança. Por quê? Porque aqui a gente tem uma monarquia e tem um monarca que é português, né? Então, esse momento aí da reconhecimento ainda é com desconfiança. E o Brasil vai aí, como eu falei, pagar aí uma indenização para Portugal para reconhecer a independência. Estados Unidos foi o primeiro, né? Resultado, depois de receber uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas do Brasil, Portugal reconheceu a independência aí em agosto de 25. O Brasil tomou emprestado o dinheiro dos banqueiros ingleses para pagar uma independência que já havia conquistado, hein? O Brasil independente começa endividado. A Inglaterra reconheceu a nossa independência no mesmo ano, fazendo uma importante exigência. O Brasil extinguisse o tráfico de escravos africanos. Por que será que a Inglaterra quer que o Brasil extingue o tráfico de escravos africanos? Porque o tráfico de escravos africanos era a principal base de mão de obra da economia agrária. Com isso, os escravos, eles receberiam sendo assalariados, né? Então, a Inglaterra tem essa questão aí, né? Para poder reconhecer a independência. Então, houve um empréstimo do Brasil pelos ingleses. Brasil paga Portugal. Portugal depende economicamente da Inglaterra. Portugal devolve aí o dinheiro para a Inglaterra, quitando sua dívida. Em compensação, a dívida passa para o Brasil. O Brasil nasce já aí devendo, com uma dívida externa. E além disso, tem aí mais empréstimos para conter aí a Confederação do Equador. Então agora a gente tem a guerra na província Cisplatina. Então, para nós falarmos da guerra da Cisplatina, a gente tem que saber aonde ela está localizada. Cisplatina é essa região em vermelho aqui. O Brasil tinha essa forma no Império e a Cisplatina era território brasileiro. Então a gente teve uma revolta aqui no Nordeste com essas províncias que poderia ter se separado do Brasil e na Cisplatina. A Guerra da Cisplatina dará certo, né? O Brasil perderá esse território que ficará independente e será o Uruguai, o conhecido Uruguai. Se Dom Pedro I conseguisse aí essa vitória, esse território seria do Brasil ainda, né? Então, como vimos anteriormente, a província Cisplatina havia sido conquistada pela política expansionista de Dom João VI. Dom Pedro conseguiu a mesma orientação, mantendo o território aí sobre o seu domínio. Mas, em 1825, aí, Antônio tomou a região e proclamou-se independente do Brasil, anunciando publicamente sua ligação aí com a Argentina. Isso provocou uma guerra que se prolongou até 1828. Então, temos aí 3 anos de guerra, quando acabou por ser reconhecida a formação de um novo país independente, que é a República Oriental do Uruguai. Continuando na página 30, a gente tem aí um quadro de Debré que retrata aí o embarque das tropas em Niterói com destino a Montevidéu para aquela guerra lá da Cisplatina. Mas a guerra não foi vitoriosa para o lado brasileiro, né? Chegou ao fim aí com a independência do Uruguai. E estamos chegando ao fim também do capítulo com essa decadência e o fim do reinado aí de Dom Pedro. O que ele fez, né, para que seu governo, seu
o governo aí chegasse ao fim. Aumentaram aí muitas críticas depois da guerra aí da Cisplatina, né? Perdeu aí um território, a economia encontrava-se aí o Brasil encontrava-se com uma dívida muito grande por causa desses pedidos de empréstimos, né? Enquanto se acentuava aí a dependência com a Inglaterra a partir desse empréstimo. A economia do Brasil não ia bem, estava passando aí por uma crise na produção de açúcar. O Brasil via-se obrigado aí a constantes empréstimos. Pegou empréstimo, tem juros muito altos. Então, as tensões manifestaram-se também entre os militares, né? E isso gerou aí uma crise generalizada, né? A guerra da província Cisplatina só fez aumentar a crise, o que culminou com a falência do Banco do Brasil. Imaginem, o Banco do Brasil faliu. Aumentaram a cada dia aí os atritos entre o Brasil, entre Dom Pedro e os políticos brasileiros. Não importava de qual tendência era, liberal ou conservador. Então, as críticas ao imperador eram feitas por meio de pasquins. O que são pasquins? Pequenos jornais, que refletia uma corrente política liberal moderada, né? Então, essas críticas provocaram violentas reações dos partidários do imperador. E acontece aí um assassinato que até hoje não se sabe, né? Líbero Badaró foi morto por simpatizantes do imperador, mas não se sabe se foi amando do imperador, né? Isso a história não conta. Então, internamente no Brasil, a gente tem esse quadro, né? Quadro de uma crise, quadro de uma crise econômica, quadro de grandes empréstimos. A figura do imperador já estava começando a ficar desgastada e externamente. E para piorar a situação, em Portugal ocorreu uma profunda crise também com repercussões no Brasil. O rei Dom João VI morreu, sendo o trono disputado entre Dom Pedro I e o seu irmão Dom Miguel. Então, internamente, já está com este contexto. Externamente, o rei de Portugal morre. O rei de Portugal morre, o sucessor do trono é Dom Pedro I, mas ele está aqui no Brasil. Então, haverá aí uma disputa pelo trono de Portugal. Já que aqui no Brasil a figura do imperador não está assim tão positiva, né? Ele vai tentar segurar também o trono de Portugal. Ele vai eleger aí tentar contornar a situação, renunciando ao poder que julgava ter direito aí em favor de sua filha, menor de idade, né? Mesmo porque aqui no Brasil ele não podia ser imperador dos dois tronos, das duas coroas, né? Então, Dom Miguel que irá aí assumir o trono em favor da sua filha, que é menor de idade. Mas esse irmão de Dom Pedro irá aí tomar o poder. Dom Pedro I gastou quantidades enormes de recursos para combater o irmão, que piorou a situação financeira do Brasil. Então, o assunto é externo, o assunto não tem nada a ver com o Brasil, e Dom Pedro está gastando dinheiro do Brasil. Então, a maioria começa aí uma oposição grande em relação ao imperador. Então, o clima anti-português crescia, manifestações nas ruas contra os portugueses. E o Dom Pedro vai dizer a seguinte frase, né? Eu prefiro sair do trono com honra a reinar sem soberania e desonrado. Os nascidos no Brasil não me querem mais pelo fato de ser português. Meu filho tem a vantagem de ser brasileiro nato. Os brasileiros o respeitam e ele não terá dificuldade em governar. Então, isolado e pressionado, Dom Pedro abdicou
Abdicar é renunciar em 1831. Em seu lugar, deixou o filho de 5 anos, que deveria assumir com o título de Dom Pedro II. Mas, com 5 anos de idade, ninguém é imperador. Né? Então, a gente termina aí o primeiro reinado e entra aí no período regencial, onde os regentes serão os governantes do Brasil até Dom Pedro II ter aí a maior idade. Então, a gente vai para a próxima página agora, página 31, para fazer as atividades que estão aí na apostila. Até a próxima aula.